E hoje nós recebemos com muita alegria o doutor Agnaldo de Paula Vasconcelos, reconhecido pelo compromisso de valorização humana, tanto na medicina, que atua como cirurgião geral, na experiência de focos e tratamentos personalizados, e na medicina, na valorização do ser humano. E ele é do CEFA, do Centro Espírita Francisco de Assis. Doutor, vem para cá nos alegrar essa noite. Muito obrigado por estar conosco. Tá? É com muita alegria que nós voltamos a esta casa onde estivemos palmilhando por longos anos, antes da construção da nossa casa, Centro Espírita Francisco de Assis. Rever os amigos, abraçá-los e desfrutar dessa vibração tão fraterna. Existe uma frase que é sobejamente conhecida por todos, que Deus escreve certo por linhas tortas, que é uma frase equivocada, porque Deus escreve certo por linhas certas, nós que entortamos as linhas de Deus. Susana, cerca de 50 anos, casada, o seu filho universitário saiu para não voltar pelas suas incumbências da faculdade. O marido resolveu trocá-la por uma jovem 20 anos mais nova e lhe restou apenas um animalzinho, um cãozinho que era de estimação. Mas aquele cãozinho veio a falecer de uma maneira inusitada e ela ficou muito sozinha e considerou que o mundo estava muito torto. Um comandante de um submarino convidou o amigo para passar um dia com ele dentro daquele navio. E o amigo aceitou porque queria conhecer as lides dentro do submarino, e já no final da tarde, só tendo visto peixes passarem por uma janelinha, perguntou ao comandante: mas você fica aqui todo dia? Não, eu fico aqui todo dia, toda semana, todo mês, todo ano. Mas o que é que você fica fazendo aqui? Ele disse: eu fico brincando de esconde-esconde, porque tem outros navios por aí que podem atentar contra a nossa nacionalidade, e eu tenho 16 mísseis. Basta apenas aquele telefoninho vermelho tocar para que eu possa dispará-los e afundar esses navios. E aí o amigo disse: mas esse mundo é muito torto. Ficar aqui esse tempo todo para arrasar os outros navios? Um engenheiro trabalhou longos anos numa indústria e depois de formar os filhos, ele disse para a esposa: agora nós vamos curtir a vida, porque estou prestes a me aposentar, com uma aposentadoria muito boa, nós vamos poder passear e gozar de tudo que é possível nesse final da nossa vida. Mas logo em seguida ele vai ao trabalho e é sumariamente dispensado, como se fosse uma criatura qualquer que não prestou nenhum trabalho àquela indústria. E aí então ele questionou: esse mundo está muito torto. Nós encontramos agora recentemente no Rio de Janeiro
o pessoal querendo acabar com os traficantes de droga, matando mais de 100 pessoas, acreditando que morto o animal acaba o veneno, mal sabendo que enquanto se mata 100 ou 100 e poucas pessoas, milhares outras voltam para continuarem a droga. Enquanto que a gente sabe sobejamente que para acabar com o tráfico de droga tem que acabar com os consumidores. E onde nós vimos um movimento municipal, estadual, federal, de conscientização dos jovens, das pessoas que não devam consumir a droga. Portanto, esse mundo está muito torto. E nós agora, século 21, vemos uma guerra, onde psicopatas resolvem acabar com uma cidade, com um país, destruindo prédios, vidas, construídas a peso de luta, de trabalho, de dor, de muito sacrifício, apenas para atender o ego. Quando nós deveríamos nos aproximar das nações, das criaturas, pensando o que é que nós podemos ofertar para elas, para que possam viver em paz. Portanto, um mundo muito torto. Mas como é que nós podemos fazer para vivermos certos nesse mundo torto? A primeira coisa é nós entendermos que Deus é nosso Pai, Senhor absoluto de tudo, governador do universo, que sabe muito bem do que nós precisamos vivenciar. E em sendo nosso Pai, logicamente, não teríamos que ter nenhuma preocupação, porque não cai uma folha de uma árvore sem que Ele queira. E se Ele é amor, na definição de João o Evangelista, como um ser divino, rotulado como amor, pode querer algo que seja para nos prejudicar? Pelo contrário, nós somos pais imperfeitos, queremos o melhor para os nossos filhos. Então, Deus, logicamente, quer o melhor para nós. E o melhor para nós hoje é essa vida que nós estamos vivendo. É a melhor existência que nós tivemos até hoje na trajetória do Espírito. E para que nós possamos entender o quanto Deus está ligado conosco, nós vamos nos reportar à nossa mente. A nossa mente é dividida em consciente, inconsciente e superconsciente. A nossa mente consciente é essa que nos dá a vida de relação. Hoje, eu me dei conta que teria que vir aqui e estar convivendo com vocês. Mas tudo que passa pelo consciente é arquivado sumariamente no inconsciente. Portanto, quando eu desencarnar, o meu inconsciente vai ser levado para o mais profundo do meu espírito, para numa nova encarnação eu ter um outro consciente, que eu chamaria de atual, uma vez que o pretérito passado já está arquivado no inconsciente de profundidade. Agora, a nossa mente superconsciente é aquela em que nós vamos evoluir a tal ponto que viveremos num estado de intuição.
não teremos quase mais preocupação em estar verbalizando, porque iremos nos comunicar pela mente. Agora, o nosso inconsciente tem poder de mando na nossa vida de 80%. A nossa consciência, só 20%. Por isso que o Paulo de Tarso disse: infeliz homem que sou, o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Porque todo o arquivo que nós já fizemos de uma vida milenar, espiritual, está arquivado no nosso inconsciente de profundidade. Que o Jorge Andréa, psiquiatra, recém-desencarnado, era presidente da Sociedade de Espiritismo e Psiquiatria do Rio de Janeiro, ele chamou cada núcleo do inconsciente de núcleo de potenciação energética. Por quê? Quando nós vivenciamos alguma coisa em nível consciente, arquivamos no nosso inconsciente atual, com uma energia positiva ou negativa, de acordo com o nosso comportamento moral. Então, como nós ainda somos espíritos imperfeitos, e o nosso arquivo não é lá estas coisas, há um predomínio, de uma certa forma, de mais atitude infeliz do que atitude acertada. Por exemplo, eu vou brigar aqui com alguém nesta casa. Uma briga que vai me proporcionar uma dor de cabeça. Ao sair lá fora, eu diviso o outdoor do Carrefour e vou embora para minha casa. A dor de cabeça vai passar. Mas aquele arquivo já está feito. Dor de cabeça de uma briga vendo um outdoor do Carrefour. Aí eu vou estar lá na Europa, na América Central ou qualquer lugar, e vou divisar à minha frente o outdoor do Carrefour. O que vai acontecer? Automaticamente uma dor de cabeça virá para mim. E eu vou questionar: meu Deus, mas por quê? Estou bem, passeando, tranquilo, não comi nada fora do esquema. Por que essa dor de cabeça? Mal sabendo que eu divisei o outdoor do Carrefour, que devolveu a ficha que eu arquivei depois da briga com a dor de cabeça. Eu estava operando algum tempo atrás, uma cirurgia difícil, e de repente eu me dei conta que eu era menininho, buscava folha no mato para varrer o forno de assar biscoito lá no sítio, a pedido de minha mãe. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, numa cirurgia tão difícil, preocupado, fui lembrado de uma absurdidade dessa. E aí eu fui me dar conta que eu tinha que fazer uma reflexão para saber por quê, como eu acionei meu inconsciente para devolver essa ficha que eu arquivei quando eu era criança. E fiquei pensando, estava operando, mas estava pensando, alguma coisa aconteceu. E aí eu fui perceber que quando eu bafejava na máscara, cirurgia difícil, metabolismo acelerado, o hálito quente vinha de encontro ao meu rosto, exatamente como acontecia quando eu varria o forno para tirar ali a brasa para minha mãe assar os biscoitos. Por isso é que o nosso inconsciente tem poder de mando na nossa vida em 80%. Se eu der uma trombada com uma pessoa, passando numa calçada, se eu for uma pessoa mal educada, eu vou dar logo uma cotovelada e vou dizer: você não está me vendo?
Porque o gatilho da memória é de 5 segundos. O inconsciente age em 5 segundos. Por isso é que as pessoas dizem assim: conte até 10. Porque contando até 10 eu já bloqueei meu inconsciente. Aí eu vou raciocinar: vale a pena dar uma cotovelada nessa pessoa? Mas eu agi inconscientemente dando a cotovelada, daí pagando tributo porque vier em decorrência dessa atitude infeliz. Mas se eu sou uma pessoa educada, por mais que a pessoa está olhando o celular e não está me vendo e trombou comigo, eu vou dizer para ele: ó, você me desculpe, eu estava na sua frente. Não, eu que estava vendo o celular, mas tudo bem, mas eu te peço desculpa, porque eu deveria perceber que você estava olhando o celular e desviar, e não me dei conta, então me desculpe, que você tenha um bom dia, aliás, que nós tenhamos um bom dia, e vou embora. Isso é automático, acontece em 5 segundos, por isso é importante que a gente arquive coisas boas na nossa mente. Sêneca, Milton, pensador da antiguidade, já diziam naquela época que a nossa mente é um jardim cultivável. Se não adubarmos-lo com ideias boas, nascem ervas daninhas. Ou seja, se não colocarmos ideias boas, vêm ideias nocivas. Se nós quisermos que o nosso inconsciente tenha poder de mando na nossa vida de 80% e que seja um poder de mando positivo, vamos arquivar energias positivas. Como nós já vivemos como seres humanos, mais ou menos em dados extrapolados, 6.000 vezes, nós temos 6.000 núcleos de potenciação energética arquivados no nosso inconsciente de profundidade. Agora, quando eu vou reencarnar, eu vou analisar qual desse núcleo que está necessitando de mais atenção. Porque os núcleos, à medida que são trabalhados pelas reencarnações sucessivas, e são energizados com energia positiva, eles vão para a profundidade, cada vez mais para o profundo do nosso inconsciente. E lá vai ter o chamado inconsciente puro, onde está a centelha divina. É ali que Deus está assestado em nossa vida pessoal. E esses núcleos trocam energia. Os de fora emite energia negativa para os núcleos de profundidade, e os núcleos de profundidade mandam energias positivas para o de fora. E Deus, que está no centro do nosso inconsciente, ou chamado inconsciente puro, Deus está sempre mandando energia positiva para todos os núcleos, até chegar no nosso inconsciente atual. Então nós somos teleguiados por Deus. Deus está ao nosso lado, Deus está à nossa frente, Deus está na nossa retaguarda, cuidando de cada um de nós, sempre jogando na nossa consciência a sua vontade, porque isso Kardec perguntou para os benfeitores espirituais: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta foi concisa: na consciência. Então nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Se nós optarmos pelo errado, pelo lado negativo, é uma opção nossa, temos que pagar tributo. Mas se nós optarmos pelo lado positivo, nós vamos estar trabalhando para a nossa felicidade, conforme a pergunta 614 do Livro dos Espíritos. Quando nós nos aproximamos da lei divina, nós estamos construindo a nossa felicidade. Quando distanciarmos dela, estamos construindo a nossa infelicidade. Então Deus está sempre comandando a nossa vida. Por mais complicada que seja a vida de um irmão nosso, que em tese, em outras épocas,
considerado irremissivelmente condenado ao inferno, esquecem que isto é eminentemente impossível. Porque Deus, em sendo amor, não nos criou para a gente ser condenado definitivamente. Pelo contrário, se há uma pessoa numa situação dessa tão complicada, Deus vai reencarná-la, esta pessoa, talvez como um excepcional em alto grau, e vai dar para essa pessoa uma mãe que esta pessoa não merece, mostrando a sua misericórdia. Um dia, eu estava lá no Francisco de Assis, e uma senhora disse assim: Aguinaldo, você conhece o meu filho? Eu disse: não conheço. Mas ele é lindo, Aguinaldo, você precisa conhecê-lo. Eu disse: bom, a senhora saindo daqui, para onde a senhora vai? Eu vou para minha casa. Então, me espere que eu vou levá-la e vou conhecer seu filho. Eu cheguei, uma casa aqui perto, pobrezinha, adentrei, estava lá um menininho, em cima de uma minúscula cama, entre aspas, chamada de berço. Tinha mais de 30 anos, mas não tinha mais do que uns 30, 40 centímetros. Talvez a pessoa que eu tenha percebido como a mais feia que eu já vi até hoje. E ela disse para mim: Aguinaldo, ele não é lindo? Eu tive que ser hipócrita para não faltar com a caridade. Eu disse para ela: mas ele é muito lindo. Você quer pegá-lo? Sim, lógico. E eu peguei aquele amontoadinho de gente e coloquei no colo. E aí me lembrei da reencarnação compulsória. Para todo espírito com reencarnação compulsória, altamente comprometido com a lei, tem que ter um espírito que advogue a sua reencarnação vindo com ele. E pode notar que toda criança de alta excepcionalidade tem uma mãe que nós não temos a dignidade de beijar-lhe os pés, porque ela vai cuidar com muito amor, quando essa pessoa talvez nunca tenha feito nada para merecer o que ela está merecendo agora, com essa mãe de um amor indizível. Então, nós precisamos primeiro ter essa certeza de Deus em nós, porque o dia que nós entendemos que Deus é nosso Pai, que preocupação que eu tenho que ter com amanhã? Nenhuma preocupação, nenhuma. Aliás, Jesus já nos disse: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, basta cada dia com seu problema. Pronto, eu vou fazer o que eu tenho que fazer hoje. Amanhã, se eu estiver vivo, ainda encarnado, é amanhã de novo, é amanhã que se torna hoje de novo. Se eu voltar a acordar depois da manhã, é hoje de novo. Então eu tenho que viver o dia de hoje. Não ficar preocupado como se duvidasse da proposta divina. Tudo que acontece tem o aval do Criador. Então estou sossegado. Se Deus é meu Pai, o que eu tenho que me preocupar com amanhã? E hoje nós estamos atravessando o século da ansiedade. O século passado era da depressão, agora é da ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas. Depois dessa certeza de Deus em nós, para a gente viver certo no mundo torto, a gente tem que entender a proposta de Jesus. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Mó terapeuta que eu já conheci até hoje. Um dia uma moça chegou para mim e falou: Aguinaldo, você me indica um livro de autoajuda, mas não importa o preço, eu sei que você gosta de ler e deve saber de alguns nomes, então me dê um livro de autoajuda, não importa o preço. Eu disse para ela: mas você é espírita, não é? Lógico. Pois então, vou lhe recomendar um que custa R$10. Nossa, mas não deve ser bom, né? Eu falei: não, é o melhor livro de autoajuda que eu já vi até hoje, chama-se Evangelho segundo o Espiritismo.
Ali você vai entender o que Jesus quis colocar para nós, para que a gente tenha uma vida plena. Eu sei que as pessoas às vezes não gostam muito de estudar, e eu vou fazer aqui um favorzinho, para aquele que não gosta. Para quem gosta, vai apenas concordar comigo. Eu consegui resumir toda a doutrina espírita e todo o evangelho em 3 frases, que eu espero que vocês memorizem. Chegue em casa, escreva as 3 frases numa cartolina, com letra vermelha, e coloque no lugar que vocês mais frequentam. Onde os homens mais vão na casa? Na geladeira. Então coloque a cartolina para os homens na geladeira. E as mulheres, onde é que elas mais vão? No espelho. Então coloque a cartolina no espelho, para que lembrem dessas 3 frases todos os dias. Porque outro dia foi uma menina no meu consultório, menina não, força de expressão, porque ela já tinha mais de 40 anos. Eu fiz fiz uma palestra no Kardec, e eu falei sobre esse resumo que eu fiz do Evangelho e da doutrina. E disse para as pessoas, como eu disse aqui, mencionarem estas frases, colocarem em algum lugar para não esquecerem. E ela levou um livro na mão e disse: Aguinaldo, eu vim aqui para consultar, mas eu quero te mostrar uma coisa. Eu falei: o que você está lendo? Não é isso que eu quero te mostrar, não é o livro. Me mostrou um cartãozinho, que era um marcador de página, já estava até amarelinho, quando ela tinha cerca de 12 para 13 anos, como essa meninada estava aqui do lado, e ela escreveu as 3 frases, e é um marcador de página que ela usa para os seus livros. Estavam lá realmente as 3 frases. Então a primeira frase, anote aí, mentalmente, depois escreva na cartolina: não é comigo. Mas a pessoa falou mal de você. Não é comigo. Não, ele te prejudicou, colocou você numa situação muito complicada. Não é comigo. Aliás, está me fazendo uma caridade. Mas como? Ele te prejudicou, isso não é caridade. Lógico que é, porque ele está me ajudando a reparar um erro, porque Jesus disse: é necessário que haja escândalo na terra para que se faça justiça, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Escândalo vem do verbo escandalizar, do grego, que significa fazer mal a alguém. Então Jesus teria dito: é necessário que alguém faça mal a alguém para fazer justiça, mas ai daquele por quem o mal vier. Isso significa que se eu estou sendo envolvido numa situação negativa, alguém está me agredindo, física, verbal, moralmente, está contribuindo para eu acertar as arestas que estão no meu inconsciente. Então não é comigo. Mas se a pessoa disser: olha, eu ouvi falar que você é uma pessoa maravilhosa, também não é comigo. Porque se de repente eu disser: a pessoa falou, a vaidade vai lá em cima, e isso é muito complicado para nós. A vaidade está no pé do orgulho e do egoísmo. Porque o orgulho e o egoísmo, segundo a pergunta 903 do livro dos Espíritos, constitui a chaga da humanidade. Mas na base do orgulho e do egoísmo está a vaidade, que é um desastre. Aquela pessoa que se acha bam. Quando o próprio Cristo fez questão de não ser chamado de bom só Deus. E a gente, quando fala: mas ele é maravilhoso, nossa, sou demais. Isso é um perigo, porque vai enaltecer o ego, surge aí a vaidade, e a gente vai cair lá na frente, depois de analisar as nossas imperfeições. Então, a primeira frase: não é comigo. Ou seja, se alguém nos aborrecer, vamos perdoar. Quem disse isso foi o Gandhi: nós não devemos perdoar ninguém. Aí eu disse: não pode ser. O Gandhi não falou isso, e foi estudar a sua biografia, e ele falou. E ele disse: ninguém deve perdoar ninguém, porque ninguém deve se sentir ofendido a ponto de ter que perdoar. Então agora eu concordei com o Gandhi, ele está certo.
Então, se alguém nos prejudicar, lá em Minas Gerais a gente fala assim: liga não, caminha para frente, não olha para trás. Quem disse isso foi Jesus. Quem olha para trás não é digno do reino dos céus. Então, passou, deixa para lá. Porque tem gente que fica ressentido durante longos anos, e aí vai pagar um tributo muito caro. Primeira frase: não é comigo. Segunda frase: viver o dia de hoje. Já mencionei rapidamente, porque fizeram um estudo com as pessoas, perguntando: e aí, como é que você vai? 80% estava no ontem. Não, aconteceu uma coisa muito complicada, eu estou aqui sofrendo por conta disso, nem quero lembrar, mas não consigo esquecer. Então, 80% fica no dia de ontem, lembrando, ressentindo de algo negativo, porque o bom não lembra, é só aquilo que foi negativo. E aí, como é que você vai? Nossa, eu estou tão preocupado, porque amanhã, no final do mês, no final do ano, o ano que vem, daqui 10 anos, 15%, 80 mais 15, 95. Sobrou só 5% para aquela pessoa que a gente pergunta: e aí, tudo bem? Estou vivendo muito bem, porque Deus dá para mim muito mais do que eu mereço, positivamente, e dá muito menos do que eu mereço negativamente. Se Deus está comigo, eu estou ótimo graças a Ele. 5% da humanidade pensa assim. 80% vive no ontem, 15% no amanhã, somente 5% está dentro da proposta do Cristo. Então, viver o dia de hoje. Terceira frase: bem sempre, mal nunca. Sempre fazer o bem, mal nem para uma formiga. Fazer o bem. Outro dia eu vi um videozinho de um psicólogo muito lúcido, com mais de 80 anos, mas transparecia uma lucidez indizível, e ele dizia assim: nós nos aproximamos das pessoas pensando o que é que nós podemos tirar dela, quando nós deveríamos nos aproximar dela pensando o que é que nós poderíamos ofertar para ela. É a proposta de Jesus: fazei ao outro o que gostarias que o outro vos fizesse. Então, bem sempre, mal nunca. Toda vez que a gente vai estudar a doutrina, a gente vai aprender que o bem é a tônica da vida. O Chico Xavier deixou isso muito claro: façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele, o bem, será o nosso único advogado. Ninguém vai questionar para a gente, depois que desencarnar, qual a sua religião, de que família que você veio, onde você nasceu. Não. A pergunta que ressoa para nós vai ser: o que é que você fez da sua vida? E ali vai passar um filminho, do começo da nossa vida até o final, e a gente vai ficar desesperado para achar alguma coisinha para a gente mostrar para aquela alma amiga que está do nosso lado, de uma maneira complacente, assistindo o desenrolar desse filme, e a nossa fisionomia diante da realidade. Ninguém vai nos censurar: que absurdo que você fez isso, ou vai aplaudir porque nós fizemos o bem. Não, é a nossa própria consciência. E aí é que eu vou fazer uma colocação para vocês. Quando nós formos reencarnar, nós vamos analisar os nossos núcleos de potenciação energético. Lá eu vou encontrar uma bolinha, um núcleozinho, que está arquivado com orgulho, e eu vou trabalhar esse núcleo. Então eu vou pedir para reencarnar numa situação que eu possa aprender a humildade. Se hoje eu sou médico orgulhoso, na próxima eu vou ser uma pessoa numa condição mais inferior, socioeconomicamente dizendo, para aprender a humildade.
Se eu sou hoje rico, egoísta, e arquivei o egoísmo nesse núcleo, eu vou trabalhar esse núcleo na próxima encarnação, pedindo para que eu haja com altruísmo, com solidariedade, com a caridade, com a benevolência. E aí então, certamente, não vou dispor de condição socioeconômica, sentindo na pele o quanto eu deveria ter ajudado as pessoas com a minha condição e não ajudei. E agora, sentindo na pele as dificuldades, vou fazer tudo para ajudar aquela pessoa que está ali ao lado, em situação mais precária do que a minha. Se eu sou uma pessoa muito invejosa, vou trabalhar um núcleo onde eu arquivei a inveja, porque a inveja faz parte de todo mundo, até os amigos têm inveja da gente. Se vocês falarem para um amigo que comprou um carro, ele vai dizer: nossa, deve estar roubando, porque eu trabalho para burro e não consigo comprar um carro. Se falar para um amigo ou para amiga que o filho passou no vestibular, deve ter comprado uma vaga, porque meu filho estuda e num passe o dela ou dele passou, alguma coisa aconteceu. Dificilmente esse amigo, essa amiga pula no nosso pescoço, derruba no chão, monta em cima e aplaude o sucesso que a gente está tendo. Isso é fruto da inveja, que a gente tem que trabalhar dentro de nós. Quando alguém disser para vocês que conseguiu subir um degrauzinho, aplauda, porque isso vai fazer um bem para nós e para a pessoa. Não nutra inveja para que vá no nosso inconsciente e ter que ser trabalhado lá na frente. Então é fundamental que a gente entenda que a gente está aqui hoje trabalhando um núcleo. Cada um, se fizer uma análise, vai perceber onde está a dificuldade. Um tem uma carga negativa numa determinada área. Haja vista a condição de nós sermos espíritos imperfeitos, nós não temos nem uma virtude ainda. Porque quando eu falo virtude, é virtude para valer. Você tem paciência? De vez em quando eu perco a paciência. Quer dizer, não perde o que a gente não tem, não dá para perder, né? Não tem a paciência e diz que perde, né? E você é humilde? De vez em quando eu perco a boa, quer dizer, não tem humildade. Você é honesto? Mais ou menos, então não tem honestidade. Até bem pouco tempo eu achava que eu tinha uma virtude para falar para todo mundo, que era de ser trabalhador, mas agora estou começando a ter preguiça, nem isso eu posso falar mais. Então, se nós não temos nenhuma virtude ainda, o que nós precisamos fazer? Reencarnar quantas vezes? Para atingirmos a perfeição, porque Jesus deixou isso muito claro no imperativo do verbo, sede, afirmando, sede perfeitos como perfeito é nosso Pai. E Deus, sendo perfeito, jamais poderia criar algo ou alguém que não fosse talhado para a perfeição. Então nós seremos perfeitos um dia. E essa pergunta Kardec fez: mas um dia nós vamos divisar o Criador? O benfeitor disse: sim, quando desvestirdes das vossas imperfeições. Ratificando a colocação de Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse assim: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Para nós divisarmos Deus, nós temos que ter pureza. Então tem muita gente que pensa que vai desencarnar e vai encontrar com Deus. Até vai, um dia, quando for um espírito puro. Então nós temos que trabalhar isso agora, nessa encarnação. Se não, se já temos 6.000 para chegarmos do animal até essa condição de ser imperfeito, quantas milhares de reencarnações nós vamos levar para ser um espírito puro?
Então nós não estamos brincando de passar férias na terra, pelo contrário, nós temos que estudar bastante para entender a razão de nós estarmos aqui reencarnados. Há uma preocupação constante do nosso anjo guardião, que é um verdadeiro pai que está nos ajudando para a gente não cair em nenhuma cilada, e ele está 24 horas nos custodiando, esperando que a gente facilite o seu trabalho. Ajuda-te e o céu te ajudará. Se nós fizermos a nossa parte, os benfeitores vão fazer a parte deles. Mas se nós fecharmos o nosso caminho para sermos ajudados, eles não poderão fazer nada. Daí, então, para vivermos certo no mundo torto, nós precisamos cultivar o que nós chamamos de fé, que é a confiança. A definição de fé, para mim, é confiança. Eu confio em você, mais ou menos. Confio ou não confio? Mais ou menos. Não, então não confia, porque não existe meia confiança. Ou eu confio ou não confio. Então nós temos que confiar, primeiro em nós. Nós não temos que reclamar da vida que nós estamos vivendo, porque nós escolhemos, e os Espíritos avalizaram, e eles não permitem que a gente assuma um compromisso além da nossa competência. Então o fardo nunca é além do ombro. E a pessoa joga a vida fora por nada. Outro dia um primo meu tirou a vida porque a namorada terminou com ele. Meu Deus, quanta mulher tem nesse mundo? Se ela terminou, ele tem chance de namorar umas 200 e casar com quem ela bem entender, mas por conta daquela atitude infeliz, se mata. Quanto tempo, quanto esforço, quanta luta jogada fora para reencarnar esse jovem. E ao invés dele ir até o fim, que é a proposta de Jesus, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes duas, e aquele que perseverar até o fim, não é de tempo não, é de finalidade, na proposta reencarnatória, será salvo. Então nós temos que ir até o fim, até enquanto Deus permitir que nós estejamos aqui. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo, para a gente viver 110 anos, a ciência provou que nós temos condição de viver 110 anos, e por que a gente morre em tese aqui com 80 anos? A mulher 80, o homem desencarna geralmente mais cedo, 75, porque nós nos matamos comendo demais, bebendo, nutrindo um pensamento em desalinho com a proposta divina, cultivando sentimentos infelizes, e nós vamos nos matando. Cada pensamento negativo a gente tira um dia de vida, cada comidinha que a gente come em excesso tira um dia de vida, cada copo de bebida nós tiramos um dia de vida. Cigarro, quem fuma desencarna 10 anos mais cedo, isso está provado cientificamente. Então a proposta é não ter vício, é trabalhar o equilíbrio. Os espíritos são muito disciplinados, que é outra coisa que nós precisamos ter para viver certo no mundo torto, é disciplina. Ter honra, sabe o que é? Honrar o pai e a mãe, honrar o filho, honrar a esposa, o marido, honrar a autoridade, honrar o nosso país, a nossa cidade. Nós temos que ter honra, e com isso nós estamos criando um espírito de liberdade espiritual, porque toda vez que nós transgredimos o direito do outro, nós nos colocamos em débito perante a criação divina. E finalizando a nossa fala, para não cansá-los, teria ainda muita coisa para trazer, como viver certo no mundo torto, mas eu quero falar da gratidão. Gratidão. Nós somos pouco gratos para com Deus. Deus dá para nós uma vida, essa que nós estamos tendo.
espiritual, somos espíritos imortais, Deus acredita em nós, deu uma reencarnação, deu uma família. Já pensou reencarnar sem família? 0,0, não tem jeito. Uma mãe que nos alberga 9 meses no ventre, depois coloca no seio, e depois coloca na cabeça e não tira mais nunca, porque mãe coloca filho na cabeça e esquece, nunca mais vai tirá-lo de lá. Tanto é que tem uma frase que custou-me muito entendê-la: ser mãe é sofrer no paraíso. Eu falei, meu Deus, mas como mãe vai sofrer no paraíso? Não consigo entender isso. Mas mediante o estudo da doutrina espírita eu consegui entender. Sabe por quê? Porque a mãe, estando num lugar maravilhoso no plano espiritual, se divisar o filho numa situação complicada, lá no umbral, ela não vai estar feliz. Então essa mãe está sofrendo no paraíso de ver o filho numa situação difícil. Então nós temos que honrar todos os elementos da criação, para que a gente possa viver uma vida feliz. E ao mesmo tempo agradecer. Porque se nós formos analisar, quantas coisas nós temos que agradecer? Esse próprio corpo nosso, é a criação mais perfeita que tem em cima da terra, é o nosso corpo, além do nosso espírito, logicamente. Não tem máquina mais perfeita, que nós médicos não conhecemos. A gente até acha que conhece um pouquinho daquilo que nós lidamos com o corpo humano, mas o corpo humano transcende a qualquer capacidade do médico de entendê-lo, é muito além. E a gente não agradece esse corpo maravilhoso que nós temos. Se a gente for analisar, nós temos milhões de coisas para agradecer e nada para reclamar. Se a gente pudesse até reclamar um pouquinho, é das nossas atitudes infelizes, dos nossos comportamentos em desalinho com a proposta divina. Reclamar do nosso espírito que ainda não entendeu a proposta divina e nem crística. Há demais só agradecer. Levantar cedo e olhar para o sol e dizer: meu Deus, esse sol é responsável pela minha vida, porque o dia que o sol desintegrar, não é esconder atrás da nuvem não, é desintegrar, em 3 dias não tem vida na terra. Então se nós estamos vivos é porque aquele sol levanta cedinho, faz um périplo pelo nosso planeta, vai lá para debaixo, iluminar os nossos irmãos do outro lado, para que eles tenham energia conforme nós tivemos aqui durante o dia. Então, ao invés de dizer, nossa, hoje vai ser um dia terrível, o sol de arrebentar, pelo contrário, tem que dizer, meu Deus, hoje é mais um dia que eu vou estar energizado e vou colocar para quebrar, vou realizar a minha tarefa com apreço, com a gratidão por esse sol que existe em minha vida. Para não dizer que a gente deve agradecer a natureza, agradecer tudo que está à nossa volta, para que a gente possa estar vivendo certo no mundo todo. Portanto, obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida. O gemido do vento no galho do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E aquele que não pode escutar, deixe-me por ele rogar, porque eu sei que em teu reino um dia voltará a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas eu te agradeço também pela voz que educa, que admoesta, que esclarece, que ilumina, voz que ensina, voz que fala de amor. Obrigado, Senhor.
Quantos vivem na afasia que não cantam nem de noite nem de dia, que o teu nome não pode pronunciar? Deixa-me por ele rogar, porque eu sei que um dia em teu reino o teu nome voltará a promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas eu te agradeço também pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que acenam a deuses, que fazem as leis, que trabalham o solo, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Quantos vivem mutilados, trôpicos, aleijados, nesta expiação, por ilusão de outra reencarnação? Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia voltarão a bailar, e em transportes sublimes outros braços afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda: obrigado, Senhor, obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque eu te conheci, e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor.